Olá, sou Paulo Roberto Filgueiras, professor de Química do Petróleo do Departamento de Química da Universidade Federal do Espírito Santo. Estamos no curso Introdução à Ciência do Petróleo. Hoje nós vamos falar sobre o módulo Propriedades Físico-Químicas do Petróleo, mais precisamente hoje a parte dos aspectos físicos. Então vamos falar um pouco sobre viscosidade, viscosidade dinâmica, cinemática, também um pouco sobre a densidade e o peso específico. Então, para isso, tem alguns detalhes anteriores que nós vamos abordar até chegar, até ter o entendimento desta propriedade, importante propriedade física dos fluidos. Isso afeta muito a área do petróleo. Então, definição de fluidos. Não tem como fugir. O fluido é o estudo da mecânica dos fluidos, que é a ciência que estuda o comportamento físico dos fluidos, assim como as leis que regem esse comportamento. Suas bases são fundamentais para muitos ramos de aplicação da engenharia. Então, a parte de escoamento de fluidos em canais, para nós é interessante, principalmente o escoamento para petróleo, parte também de lubrificação, esforços em barragens, corpos flutuantes, máquinas hidráulicas e aerodinâmica. Só que para nós aqui dentro desse curso, nós vamos estar interessados nesta parte aqui, o escoamento de fluido, e também um pouco sobre esforços em barragem, mas em essencial esta parte. Sobre a definição de fluido. Fluido é uma substância que não tem forma própria. Então, isso como o que tem forma própria é o sólido. Então, imagina, eu tenho um recipiente, eu coloco um sólido, o sólido mantém a sua forma inicial. Então, podemos observar, podemos fazer uma comparação, uma generalização, por exemplo, pegando uma rocha e olhando os átomos ou as moléculas, como elas estão interligadas. Então, se nós pensarmos um sistema bem simples, como uma molécula sendo um corpo rígido e a interação entre elas, entre duas diferentes moléculas, átomos ou moléculas, como uma mola, então terei que elas estarão aqui vibrando. Então esses átomos ou moléculas estarão vibrando, mas estarão numa mesma posição. O recipiente não vai influenciar na forma do meu sólido. Substâncias. O fluido é uma substância que, submetida a uma força tangencial, nós vamos falar mais sobre essa força tangencial constante, não atinge uma nova configuração de equilíbrio estático. Então vejam só, quando eu coloco um fluido num recipiente, como por exemplo um líquido, o líquido ele toma a forma do meu recipiente. Então, um exemplo, um copo de água, posso considerar as moléculas de água, elas estarão em um certo movimento, elas não estão estáticas, quando eu observo a molécula, mas quando eu observo um elemento de fluido, ou seja, uma porção com uma grande quantidade de moléculas, aí sim, esse elemento eu posso considerar que ele está estático. Então, quando eu estou olhando para um elemento, ou seja, para um ponto do meu fluido que contém uma grande quantidade de átomos ou moléculas, esse esse ponto, esse elemento, sim, ele está estático, mas as moléculas em si elas vão estar em um certo movimento, elas não estão paradas no meu fluido. Quando eu observo um gás, então um gás ele ocupa todo o meu recipiente, então todo o recipiente. O fluido ele se move para se adequar ao recipiente. O gás ele já ocupa todo o recipiente. Então, por exemplo, um cilindro de gás, ali eu tenho as minhas moléculas ou os átomos do gás, eles vão estar em um movimento caótico e bem intenso, ocupando todo o meu recipiente. Então, os fluidos são considerados essa parte, o líquido e o gás, ou seja, substâncias que não têm forma própria e assumem o formato do recipiente. A hipótese do contínuo. Então, adota-se que os fluidos são meios contínuos. Então, mesmo quando eu observo um elemento de fluido, eu estou olhando uma porção, pode ser uma porção infinitesimal do fluido, mas que essa porção ela é formada, ela é constituída por um conjunto de átomos ou moléculas. Então, é um conjunto. Então, quando eu observo um elemento de fluido, eu estou olhando ali
uma parte do meu fluido, uma parte muito pequena, mas que essa parte não é influenciada pelos átomos ou moléculas, ou seja, pelas interações entre átomos ou moléculas. É lógico que essas interações, quando eu vou comparar vários elementos de fluido, elas vão existir e elas são causadas exatamente pela interação entre os átomos ou moléculas presentes ali no fluido. Mas nessa hipótese do contínuo, eu adoto três afirmações aqui. Então, a primeira, a cada ponto do espaço corresponde a um ponto do fluido. Segundo, não existe espaços vazios no interior do fluido, ou seja, ele é todo contínuo. Despreza-se a mobilidade das moléculas e os espaços intermoleculares. Então, eu desprezo esse espaço entre os elétrons e o núcleo, entre os átomos, isso tudo é desprezado. E desprezo também a mobilidade das moléculas. Como eu coloquei ali o exemplo do um copo de água, as moléculas de água estão em movimento, mas quando eu estou olhando um elemento de fluido, ou seja, uma porção infinitesimal do fluido, essa porção é constituída por uma grande quantidade de moléculas de água e de forma que eu observo esse elemento como ele sendo todo contínuo, como sendo um pedaço, ou seja, pode ser um cubo, estou observando todo um cubo de água. A tensão desse cisalhamento. Então, seja uma força F aplicada sobre uma superfície de área A. Então, posso imaginar aqui uma superfície, um cubo ou um paralelepípedo. Então, ele tem uma área, uma superfície aqui com a área A, e eu aplico uma força F. Essa força F ela é decomposta em duas componentes. Então, tem a componente Fn, que é a componente normal da força F, e a componente Ft, que é essa componente horizontal chamada de componente tangencial da força F. Então, observe, eu tenho esse bloco. Quando eu aplico essa força F tende a pressionar esse bloco para baixo e nesta direção. Ou seja, eu tendo a ter um movimento nesta direção e para baixo. Então, eu tenho na componente vertical a força normal e na componente horizontal essa força tangencial. A tensão de cisalhamento, tensão de cisalhamento média, é o quociente entre o módulo do componente da força tangencial, ou seja, o módulo componente dessa força tangencial, tá aqui, e a área sobre a qual está aplicada, ou seja, e a área onde eu estou aplicando essa força F. Então, isso dá o nome de tensão de cisalhamento. Esse termo é muito comum utilizado no estudo da viscosidade. Então, tem a tensão de cisalhamento, ele é o quociente entre essa força de cisalhamento, essa força cisalhante, ou seja, essa força que cisalha, que corta o meu bloco, dividido pela área no qual ela está sendo aplicada. Então, tensão, força sobre área. Observe, força sobre área também tem uma outra unidade bem conhecida, que é a pressão, né? Pressão também é força sobre área. Mas aqui, a diferença é que a tensão, eu tenho uma força tangencial. Então, aqui a força é tangencial, enquanto a pressão, eu estaria trabalhando com forças que são normais. Mas vamos seguir aqui na parte da tensão. O princípio da aderência. Então, imagine duas placas. Tem aqui duas placas mostradas aqui. Então, tem uma placa fixa e uma placa superior móvel. E essa placa ela é formada por vários elementos de fluido. Então, esses elementos circulares que são elementos de fluido. Então, tem os elementos de fluido que estão em contato com a placa fixa inferior e a placa superior móvel. Então, a partir de um certo instante, a placa superior, né, eu forço essa placa móvel a alguma direção, a placa superior adquire uma velocidade v constante. Ora, se é uma velocidade constante, eu não tenho aceleração. Se não tem aceleração,
pela segunda lei de Newton, o somatório das forças externas é igual a massa de desaceleração. Se a aceleração é igual a zero, então o somatório das forças externas também é igual a zero. Então, as forças internas do fluido se equilibram e a força externa Ft, essa força tangencial aplicada, essa força tangencial, visto que não existindo aceleração, pela segunda lei da dinâmica, segunda lei de Newton da dinâmica, a força, a resultante das forças deverá ser nula. Então nós temos o chamado equilíbrio dinâmico. Ou seja, para essa força ser nula, eu preciso ter uma força oposta a essa força tangencial para equilibrar esse meu sistema. Essa força na mesma direção da força tangencial, mas sentido contrário, é chamado de força cisalhante. Pelo princípio da aderência, os pontos de um fluido, em contato com a superfície sólida aderem aos pontos dela com os quais estão em contato. Ou seja, se essa placa ela está se movendo em uma direção a velocidade constante, a uma velocidade v constante, os pontos, os elementos de fluido em contato com essa placa, eles adquirem a mesma velocidade da placa. Assim como os elementos de fluido que estão em contato com a placa fixa, com essa placa aqui que não se move, essa placa inferior, eles também terão a mesma velocidade dessa placa, no caso, essa velocidade zero. Então, eu tenho uma velocidade v na placa superior e uma velocidade zero na placa inferior. Então, é esperado que entre as duas eu tenha um gradiente de velocidade, uma variação de velocidade. Experiência das duas placas. Então, uma força F tangencial mantida constante, ela deforma um sólido angularmente até alcançar uma nova posição de equilíbrio. Então, se eu tenho um sólido, aplico uma força tangencial constante, ela vai deformando, deformando até chegar a um ponto que a deformação é irreversível no sólido. Ou, se não chegar nesse ponto, quando eu retiro essa força, o sólido volta para a posição original. Caso um fluido seja colocado entre as duas placas, os pontos correspondentes do fluido e da placa continuam em correspondência durante o movimento. Assim, se a placa superior adquire uma velocidade v, olhando a placa superior, os pontos do fluido em contato com ela terão a mesma velocidade v. Ou seja, pelo princípio da aderência, os elementos de fluido em contato com a placa, eles terão a mesma velocidade da placa, ou seja, eles estão aderidos àquela placa. E os pontos do fluido em contato com a placa fixa ficarão parados junto a ela. Princípio da aderência. Então, quando eu faço a mesma experiência para duas placas, só que entre as placas, ao invés de colocar um sólido, eu colocar um fluido, quando eu aplico uma força tangencial, a deformação ela é imediata e ela é irreversível. De forma que os elementos de fluido que estão em contato com a placa superior, eles vão ter a mesma velocidade, a velocidade constante da placa superior, e os elementos de fluido que estão na placa inferior fixa, eles terão a mesma velocidade, no caso a velocidade zero, já que a placa está fixa. Então, se eu observar entre a placa fixa e a placa móvel, como elas têm velocidades diferentes, então aqui eu vou ter um gradiente de velocidade. Então, se eu pegar aqui, se eu tenho uma velocidade V0 inicial aqui dessa placa móvel, na medida em que eu vou descendo, no caso, no eixo Y, até a placa fixa, eu tenho a velocidade zero. Então, se eu colocar no meu sistema de coordenada esse Y partindo o zero, o ponto zero aqui do meu Y, da placa fixa, cuja velocidade é zero, indo em direção à placa móvel, então se eu pegar algum elemento qualquer, já que eu vou ter vários vetores de velocidade, ou seja, vou ter um gradiente de velocidade entre as duas placas, se eu pegar um sisteminha aqui, dois elementos de fluidos quaisquer, lembrando que esses elementos aqui é um valor bem infinitesimal para dy, ou seja, como se fosse duas
duas superfícies com alturas infinitesimais. Então eu tenho duas placas, uma placa superior, ou seja, a placa mais próxima da placa móvel, ela tem uma velocidade maior do que a placa mais distante da placa móvel. Isso porque a placa móvel ela tem a maior velocidade e a placa fixa a menor velocidade. Ou seja, quanto maior o valor de y aqui, nesse sistema mostrado aqui, maior o valor do vetor velocidade. Então temos aqui um V1 e V2, de forma que a velocidade 1 é maior que a velocidade 2. Então eu tenho, se essa velocidade é maior e essas placas estão em contatos, eu vou ter um atrito gerado entre elas. E esse atrito é a nossa tensão de cisalhamento. É esse atrito entre essas duas placas. E observe, se eu tenho a velocidade num sentido, o atrito, ou seja, essa tensão, sempre ela vai estar na mesma direção, mas no sentido oposto do sentido do deslocamento. Então, observe que o vetor de tensão de cisalhamento está na mesma direção do vetor velocidade, mas no sentido oposto. Então, considerando aqui esse sisteminha, então eu tenho o meu eixo y, eu tenho um vetor y e aqui um y mais dy. Então, eu vou ter um v mais dv. Okay? Se eu considerar aqui um elemento infinitesimal, então eu tenho uma altura y e uma velocidade v. Se eu caminho aqui um dy, ou seja, vou ter y mais dy, a velocidade correspondente a essa placa infinitesimal de fluido é v mais essa velocidade dv. Então, cada camada do fluido ela desliza sobre a camada adjacente com uma certa velocidade relativa. Então, aqui eu vou ter vários vetores velocidades, isso que esses vetores velocidades são dependentes da altura y no qual aquela placa está. Lembrando que no fluido eu não tenho a aceleração, no caso a aceleração da placa, ok? Então quando eu coloco que pela a segunda lei de Newton da dinâmica, que a aceleração é igual a zero, mas aqui eu estou mostrando diferentes valores de velocidade, são as velocidades em cada placa, tudo bem? Então a velocidade em cada placa ela é constante. Então aqui, nesse caso, nesses elementos de fluido, cria-se uma espécie de atrito entre as placas do fluido. E esse atrito formado é a nossa tensão de cisalhamento. Sobre a tensão de cisalhamento, então as forças que atuam em um elemento de fluido. Temos as forças normais, que elas agem normais, ou seja, perpendiculares à face do meu corpo. Então, por exemplo, com um elemento de fluido, as forças normais, elas agem comprimindo cada face ou aumentando aqui de dentro para fora em cada uma das faces. Então, essas são as forças normais. E aqui eu tenho as forças tangenciais, que elas agem não deformando, como no caso aqui, aumentando a pressão ou expandindo o meu elemento de fluido, mas sim agem rotacionando o meu fluido. Então são forças, por isso que o nome é tangencial, elas tangenciam o meu elemento de fluido, fazendo com que ele gire. As unidades da tensão de cisalhamento, então posso olhar, já que é força sobre ar, então é unidade de força sobre unidade de comprimento elevado ao quadrado, ou unidade de massa vezes unidade de comprimento, vezes unidade de tempo a menos 2, vezes comprimento a menos 2. Então, aqui eu tenho unidade de força sobre unidade de área. Então, isso é mesmo que unidade de massa, então eu tenho qualquer unidade de massa, vezes a unidade de comprimento a menos 1, vezes unidade de tempo a menos 2. Então, no sistema MKS, essa relação da tensão do cisalhamento, que é a força tangencial sobre a área, vai ser igual a Newton, que é a unidade de força, sobre metro quadrado, unidade de área. Isso é chamado de Pascal. Então, posso ter Newton por metro quadrado ou também Pascal. No sistema CGS, eu tenho dínamo, que é a unidade de força, sobre centímetro quadrado. E no sistema
K asterisco S, ou MKGF-S, também conhecido, a unidade de força é o kgf sobre unidade de área metro quadrado. Então, kgf sobre metro quadrado. Algumas conversões, né? 1 kg força é igual a 9,8067 newton, que é igual a 980.665 dínamos. Ou a outra unidade aqui, 1 dínamo é igual a 100, 1 newton, né, é igual a 100.000 dínamos. Deixo até aqui um interessante site para fazer essas conversões de unidades de força e também unidades de pressão e unidades de tensão de cisalhamento. No caso aqui tenho uma ampla faixa de unidades que eu posso converter. A lei de Newton da viscosidade. Então, na lei de Newton, a taxa de variação da velocidade do fluido, né, ou seja, a taxa de variação da velocidade do fluido é chamada de gradiente de velocidade. Ou seja, eu tenho que a tensão de cisalhamento ela é proporcional a esse gradiente de velocidade. Lembram que, ao retornar, nós temos que, se eu tenho um valor de um y qualquer, eu tenho uma velocidade v. Se eu tenho um y mais dy, eu vou ter uma velocidade v mais dv. Ou seja, o meu vetor velocidade dv ele vai depender do valor de y. E essa relação, essa velocidade sobre essa altura y é chamada de gradiente de velocidade. Então, tem esse dv dy. E pela lei de Newton eu tenho que a tensão desse cisalhamento, ou seja, essa resistência que é feita entre essas placas, ela é proporcional a esse gradiente de velocidade. Então, a partir de um certo instante, a placa superior adquire uma velocidade constante. Isso demonstra que as forças externas aplicadas é equilibrada por forças internas ao fluido. Essas forças internas são alguma resistência. Visto que não existe aceleração, pela segunda lei da dinâmica, a aceleração resultante das forças deverá ser nula. Ou seja, o somatório das forças internas é massa vezes aceleração. Como a aceleração é nula, então isso aqui é igual a zero. As forças externas que nós temos é a força tangencial e a força de cisalhamento. Então a diferença entre elas será igual a zero. No caso, essa força de cisalhamento, essa força interna de cisalhamento é, no caso, a força interna do fluido utilizada para equilibrar esse nosso sistema. Okay? Já que eu tenho uma força tangencial, preciso de uma outra força para que isso aqui seja igual a zero. Então, temos aqui a força tangencial aplicada numa certa direção, na mesma direção e sentido, na mesma direção e sentido oposto, temos a força de cisalhamento, a força cisalhante. E aqui, a placa superior móvel, ela está se movendo, na velocidade constante e, vale lembrar, esses elementos de fluido aderidos a ela, pelo o princípio da aderência, possuem a mesma velocidade do que essa placa móvel. Então, pela lei de Newton, esse gradiente de velocidade, também chamado de taxa de cisalhamento, ou taxa cisalhante, representa o estudo da variação da velocidade no meio do fluido em relação à direção mais rápida desta variação. Então, esse carinha aqui chamado de taxa de cisalhamento e esse outro aqui de tensão de cisalhamento. A tensão de cisalhamento ela tem unidade de força por área, ou unidade mais conhecida, né, o Pascal do sistema MKS, ou Newton por metro quadrado. Já esta outra parte, que é a taxa de cisalhamento, ou gradiente de velocidade, eu tenho a velocidade, unidade de comprimento sobre tempo, e aqui o y, que é a unidade de comprimento. Então, comprimento corte, sobra a unidade de tempo a menos 1. Então, a dimensão da taxa de cisalhamento vai ser tempo a menos 1. Em todos os sistemas, MKS, CGS e o MKGF-S, todos eles a unidade de tempo é segundo a menos 1. Então, a unidade de taxa de cisalhamento, segundo a menos 1. A unidade de tensão de cisalhamento,
depende do sistema que estamos adotando. No sistema internacional, o sistema MKS, a unidade é Pascal ou podemos colocar Newton por metro quadrado. Então, é bem comum, às vezes, tanto utilizar, às vezes confundir o nome, somente o nome, tensão de cisalhamento com taxa de cisalhamento. Okay? Tensão de cisalhamento é a força no qual está, é uma força no qual está sendo aplicado sobre a placa. Então, a lei de Newton da viscosidade impõe uma proporcionalidade entre a tensão de cisalhamento e o gradiente de velocidade. Esta constante de proporcionalidade é denominada viscosidade dinâmica ou absoluta, chamada de μ. Então, já que eu tenho uma proporção entre a tensão de cisalhamento e a taxa de cisalhamento, essa proporção, pela lei de Newton da viscosidade, é chamada de viscosidade dinâmica dada por μ. Então, a viscosidade dinâmica é a resistência ao escoamento. É uma propriedade do fluido em resistir a esforços tangenciais quando ele está em movimento. Então, ocorre que fluidos que se comportam conforme esta equação de Newton, são chamados então de fluidos newtonianos. Ou seja, quando eu aplico uma certa tensão de cisalhamento e observo os valores da taxa de cisalhamento, se isso for constante com o tempo, né, então isso vai me gerar um valor de viscosidade constante para o fluido e esse fluido ele vai se comportar de forma newtoniana. Para petróleo, os petróleos normalmente leve e mediano, eles apesar de não serem um fluido homogêneo, mas eles se comportam, se os valores de viscosidade dependentes da tensão e da taxa de cisalhamento, eles comportam-se como fluidos newtonianos. Alguns óleos bem mais leves, né, óleo extra leve ou os óleos pesados, o comportamento dele não é semelhante ao comportamento de um fluido newtoniano. É lógico que o fluido ser considerado newtoniano, é necessário ele ter, né, não só obedecer esta equação, mas ele ter outras características, mas acontece que os petróleos leves e petróleos intermediários, em grande maioria, eles se comportam conforme esta equação, conforme a lei de Newton da viscosidade. Então, eles podem ser considerados dentro das condições de temperaturas analisadas, que normalmente são temperaturas de até 50 graus Celsius, né, variando de 25 até 50 graus Celsius, eles se comportam como fluidos newtonianos e podem ser tratados como tais. A viscosidade dos fluidos ela é originada por uma coesão entre as moléculas e pelo choque entre elas. Então é muito comum fazermos trabalhos para verificar o impacto que vai ter na viscosidade no meu fluido na medida em que eu adiciono algum componente para reduzir esse atrito entre as moléculas. E aí tentar reduzir a viscosidade, ou seja, reduzir essa resistência do fluido ao escoamento. Continuando aqui, essa não é uma propriedade observável num fluido em repouso, pois qualquer que seja a força tangencial, ela se deforma. Ou seja, eu só meço a velocidade só meço a viscosidade quando o fluido está em movimento. Por quê? Porque a viscosidade ela é uma medida da resistência do fluido ao movimento. Se o fluido não está em movimento, eu não tenho a medida de viscosidade. Isso aqui é outra característica importante. A viscosidade de líquidos diminui com a temperatura. Ou seja, na medida em que eu aumento a temperatura, a viscosidade diminui. Isso é comum nos líquidos. Enquanto nos gases, a viscosidade aumenta com o aumento da temperatura. Isso ocorre porque os gases, quando nós temos ele dentro do recipiente, ele já ocupa todo o meu recipiente. Quando eu aumento a temperatura, eu aumento a energia cinética média entre as moléculas, ou seja, eu vou estar aumentando o número de choque entre essas moléculas, acaba que, né, átomos ou moléculas, acaba que eu aumento essa resistência que o fluido tem ao movimento. A dimensão da viscosidade dinâmica, a unidade dela, é a unidade de força sobre unidade de comprimento vezes
unidade de comprimento ao quadrado, vezes a unidade de tempo. Então, no Sistema Internacional MKS, vai ser Newton por metro quadrado vezes segundo, ou Newton segundo por metro quadrado, que é igual a Pascal vezes segundo. Isso aqui é um termo, a unidade bem utilizada, Pascal vezes segundo, isso para a viscosidade dinâmica. Uma outra, que talvez é a mais utilizada, é a do sistema CGS, que é dínamo vezes centímetro a menos 2 vezes segundo, ou dínamo vezes segundo sobre centímetro ao quadrado. Também chamado de pois, e no caso 1 pois é igual a 100 centpois. E essa unidade centpois é muito comum a sua utilização no estudo da viscosidade. Então é muito comum ou utilizar Pascal vezes segundo, mas na área do petróleo o mais comum é utilizar centpois, né? Então centpois ou também chamado de centpois. E no sistema MKGFS, a unidade é o quilograma-força vezes metro a menos 2 vezes segundo, ou quilograma-força segundo sobre metro quadrado. Os fluidos não newtonianos. Esses, no caso, não obedecem à lei de Newton. Então, no caso que na lei de Newton, eu tenho que a tensão de cisalhamento ela é proporcional à taxa de cisalhamento, e essa proporcionalidade, se eu quero retirar uma proporcionalidade, eu adiciono uma constante na minha equação. E essa constante é a nossa viscosidade dinâmica ou absoluta. Só que acontece que em alguns fluidos elas não obedecem. Então, nesse caso, nós chamamos essa viscosidade de viscosidade aparente, dada por eta. No caso, essa viscosidade aparente ela é uma função que depende da tensão de cisalhamento e da taxa de cisalhamento. Depende dessas duas variáveis. Então, podemos ver isso de dois tipos. Então, tipo 1, temos os fluidos dilatantes. Nesse caso, a viscosidade aumenta com o aumento da tensão. Então, o dilatante, eu aumentei a tensão de cisalhamento, eu aumento também a viscosidade. No caso, essa viscosidade agora vai ser chamada de viscosidade aparente. Os pseudoplásticos, no caso, a viscosidade diminui com o aumento da tensão. Então, eu aumentei a tensão, a viscosidade reduziu. Então, eu tenho um fluido pseudoplástico. E os bigamianos, que requerem a aplicação de uma tensão para deformação. Então, eles permanecem não fluidos, vamos colocar assim, não fluidos, até que eu aplique uma força e ele permanece não fluido, até que eu chegue numa força mínima para ele começar a escoar, para ele começar a deformar. Então, depois que ele começa a deformar, aí ele segue alguma lei, né? Na maioria das vezes é a lei de ele segue um comportamento newtoniano, mas só que ele tem uma resistência inicial, então ele precisa que a tensão de cisalhamento ela chegue a um certo valor para ele começar a escoar. Então, o segundo tipo é chamado de fluidos, né, posso ter fluido reopético ou tixotrópico. No caso, o fluido reopético aumenta a viscosidade aparente. Então, essa viscosidade aparente é a viscosidade dependente da tensão e da taxa de cisalhamento. Quando a taxa de deformação aumenta, ou seja, quando aumenta a taxa de cisalhamento. E o fluido tixotrópico, ele diminui a viscosidade com o tempo. Então, esse aqui diminui a viscosidade após a taxa de deformação ser aumentada. Então, para o primeiro caso, como foi colocado, né, esse tipo 1, fluidos dilatantes, pseudoplásticos e bigamianos, então nós temos aqui, se eu fizer um gráfico da tensão de cisalhamento em função da taxa de cisalhamento, então taxa de cisalhamento dV dy, eu tenho que o fluido newtoniano ele tem esse comportamento, de forma que a tangente desse ângulo vai me dar o valor da viscosidade dinâmica. Para todos os outros, eu tenho um comportamento diferente. Então, aqui, nesse aqui, cuja a derivada vai aumentando com o aumento do valor da taxa de cisalhamento, são os fluidos dilatantes. Os dilatantes, então, eu vou aumentando a viscosidade dele na medida em que aumenta o valor da tensão de cisalhamento. Tenho aqui o fluido pseudoplástico, que na medida em que eu aumento a tensão de cisalhamento, a viscosidade dele reduz. Então,
Eu estou aumentando a tensão, a viscosidade dele vai reduzindo, E aqui, o que seria o constante, né? O aumento a tensão e não altera o valor de viscosidade seria o fluido newtoniano. Então, eu tenho o que seria o fluido newtoniano, o fluido dilatante e o fluido pseudoplástico. No caso, em alguns casos é interessante ter um fluido pseudoplástico, que na medida que se aumentar a tensão e a viscosidade reduzir, eu posso gastar menos energia para mover, para deslocar esse fluido. E aqui o plástico de Bingham. No caso, ele precisa de um valor inicial de tensão de cisalhamento, ou seja, ele precisa de um T0 para começar a fluir. E depois ele, nesse caso aqui, como ela é linear, e depois ele segue, depois desse T0, ele segue um padrão semelhante ao newtoniano. Então, a equação semelhante à equação de Newton para a viscosidade, só que eu vou ter ali um valor de tal zero, ou seja, eu vou ter uma tensão de cisalhamento zero. E do outro lado aqui, se eu fizer um gráfico da viscosidade dinâmica em função da taxa de cisalhamento, são dois gráficos bem comuns quando analisamos viscosidade de petróleo. Eu tenho aqui um fluido newtoniano, que a viscosidade dele é constante. Só lembrar que a tensão de cisalhamento ela é igual à viscosidade dinâmica vezes a taxa de cisalhamento. Ok? Então, se eu fizer uma relação, se eu fizer a derivada da tensão sobre a taxa, eu vou ter a viscosidade dinâmica, que no caso a viscosidade dinâmica ela é linear. Então, esse valor é linear, ou seja, basta observar esse gráfico aqui. Quando eu pego a derivada dessa reta, a derivada de uma reta é uma constante. E esse valor de constante é exatamente a tangente desse ângulo. Por isso que o gráfico da viscosidade dinâmica em relação à taxa de cisalhamento é um valor constante, e esse valor constante é igual ao valor de viscosidade. Então, se a viscosidade aumenta, se ela aumenta com a taxa de cisalhamento, eu tenho um fluido reopético. Se essa viscosidade ela reduz com o aumento da taxa de cisalhamento, eu tenho um fluido tixotrópico. O gradiente de velocidade. Então, pela lei de Newton, eu tenho que a tensão do cisalhamento ela é igual à viscosidade dinâmica do fluido vezes a taxa de cisalhamento. Então, ocorre que um deslocamento em dy, né, só lembrar do experimento das duas placas, então tem a placa fixa e aqui uma placa móvel, e aqui está meu eixo de referência, ou seja, meu y. Então, um deslocamento em dy corresponde a uma variação dv da velocidade. Quando a distância é pequena, uma distância epsilon, ou seja, a distância entre duas placas de fluido, ela é bem pequena, bem ínfima, a variação de v com y pode ser considerada linear. Então, por exemplo, aqui eu tenho um certo tipo, um perfil de variação de velocidade, mas se eu considerar aqui um elemento dy, ou seja, uma pequena variação em y do meu fluido, eu vou ter uma pequena variação de velocidade dv. Então, quando eu observo aqui essa parte bem pequena aqui, um elemento, esse dy, vou ter uma variação dv. Eu posso considerar, em alguns casos, se esse dy e o dv, né, se esse dy for um valor infinitesimal, eu posso considerar que isso daqui é constante. Então, eu posso trazer isso para esse outro sistema aqui. Então, eu tenho um dy, o meu dv, ok? Então, tenho o meu valor de dy, a minha variação de velocidade dv. Tenho o meu valor de v0, aqui em cima, meu valor de v0. E aqui a distância entre as duas placas, é uma distância bem pequena, epsilon. Então, eu tenho que o dv sobre dy, ou seja, aqui por geometria, né, o valor de dv sobre dy é igual a v0, o valor de v0 sobre epsilon. Então, dv sobre vy é igual a v0 sobre epsilon. Ou esse dv sobre dy é igual a um ΔV sobre ΔY. Então, eu posso considerar se essa espessura, a espessura, né, entre as duas placas, ou seja, a distância entre as duas placas for bem pequena, eu posso considerar que a tensão de cisalhamento é igual à viscosidade dinâmica vezes
ΔV, ΔY, ou é igual a viscosidade dinâmica vezes o V0, a velocidade da placa, sobre epsilon, sobre essa distância entre as duas placas. Isso se eu considerar que esse epsilon é bem pequeno. E lembrando, eu vou ter perdas aqui, né? Já que eu estou considerando esse perfil de velocidade linear, eu vou ter perdas, mas é uma boa aproximação. A massa específica. Massa específica é o quociente entre a massa do fluido pelo volume que ele ocupa. Então, o símbolo é o ρ, que é igual a massa sobre o volume. A dimensão de massa específica, então unidade de massa, quilograma, unidade de volume, metro ao cubo. No sistema CGS, grama por centímetro cúbico. Em petróleo é muito utilizado a unidade grama por centímetro cúbico. Em alguns casos, a gente vê também quilograma por metro cúbico, mas a unidade mais comum para a medida de massa específica é grama por centímetro cúbico. E no sistema MKGFS, no caso, eu tenho unidade técnica de massa sobre metro cúbico. No caso, uma unidade técnica de massa é igual a 1 kg força dividido por 1 metro vezes segundo ao quadrado. Que isso é aproximadamente 9,81 newton sobre 1 metro segundo ao quadrado, que equivale a 9,81 kg. Então é comum, somente na área de engenharia, utilizar essa relação, no caso 9,81 kg. A densidade relativa, isso aqui é interessante colocar aqui, porque na química normalmente se utiliza o termo densidade como referência, ou seja, como sinônimo para massa específica. Isso aqui é comum, uma vez até em discussão, um amigo me mostrou um livro base de química, no caso para curso superior, onde tinha essa relação, onde a densidade era sinônimo de massa específica, só o termo densidade. Então, aqui para reforçar, então, para evitar confusão dos parâmetros, aqui iremos definir como densidade relativa. Aí sim, densidade relativa, se eu estou utilizando o termo relativo, é que eu estou comparando duas grandezas, no caso, duas massas específicas. Então, a densidade relativa é o quociente entre a massa específica do fluido e a massa em um valor de referência. Então, a densidade D é igual à massa específica de um fluido qualquer sobre uma massa específica de referência, normalmente utilizada da água. Então, a massa específica de alguns fluidos aqui, né? Então, por exemplo, a água destilada a 4 graus Celsius, que é 1.000 kg por metro cúbico. A água do mar a 15 graus Celsius está entre 1.022 a 1.030 kg por metro cúbico. O ar, a pressão atmosférica a 0 graus Celsius, 1,29 kg por metro cúbico. O ar, a pressão de 1 atm e 16 graus Celsius, 1,22 kg por metro cúbico. O mercúrio varia entre 13.590 a 13.650 kg por metro cúbico. O tetracloreto de carbono, 1.590 a 1.594 kg por metro cúbico. O petróleo, um valor bem médio, 880 kg por metro cúbico. Agora, a unidade menos comum para o químico, que é o peso específico. O peso específico é o quociente entre o peso do fluido e o volume que ele ocupa. Então, o peso específico, a unidade dele é gama. Então, a massa específica, ρ, peso específico, gama, é igual ao peso, que é massa vezes gravidade sobre volume. Né? Massa vezes gravidade é o G, sobre volume, ou seja, o peso sobre volume. A dimensão do peso específico, então eu vou ter dimensão de peso sobre dimensão de volume. Então, isso vai me dar, no sistema, vai ser unidade de massa vezes unidade de comprimento sobre unidade de tempo ao quadrado. Então, no sistema MKS vai ser Newton por metro cúbico, no sistema CGS, dínamo por centímetro cúbico e no sistema MKGFS, quilograma-força por metro cúbico. A relação entre as duas, então, massa vezes gravidade, essa parte aqui, massa sobre volume, é igual a massa específica. Então, a relação entre o peso específico e a massa específica é o peso específico é igual a massa específica vezes a gravidade. A relação entre elas é dada somente pela gravidade. Então, se eu tenho o peso específico e quero saber o valor
da massa específica, basta dividir por G. Ou se eu tenho a massa específica e quero saber o peso específico, basta multiplicar por G. Então a relação entre elas é só o valor de G. O peso específico relativo é a relação entre o peso específico do líquido e o peso específico da água em condição padrão, normalmente adotado como o peso específico da água é igual a 1.000 kg-força por metro cúbico, que é aproximadamente 9.800 Newton por metro cúbico. Como a massa específica e o peso específico diferem por uma constante, né, a massa específica e o peso específico por uma constante, que é o G, conclui-se que a massa específica relativa e o peso específico relativo eles vão se coincidir. Só tem esse valor de G. Então, um exemplo aqui, ó, o peso específico relativo de um óleo é 0,82. Determine o peso específico dele. Então, o peso relativo é igual ao peso específico dele sobre o peso específico da água. E esse aqui é a relação do peso específico da água. Então, o peso específico vai ser igual ao peso específico relativo vezes o peso específico da água, o relativo 0,82 e o da água 1.000 kg-força por metro cúbico, que está aqui. Isso vai ser igual a 820 kg por metro cúbico. Ou se eu quiser colocar em outras unidades, isso aqui, quilograma-força por metro cúbico, é o sistema MKGFS. Se eu quiser colocar nas unidades MKS, Sistema Internacional, isso aqui equivale a 8.036 Newton por metro cúbico. A viscosidade cinemática, que é talvez aí o tipo de viscosidade mais utilizada na área do petróleo, na área principalmente da parte de avaliação de petróleo. Okay? A cadeia do petróleo é muito grande. Na parte de avaliação do petróleo, utilizamos as duas viscosidades, mas a viscosidade cinemática ela é a mais utilizada. Então, fisicamente, as viscosidades dinâmica e cinemática representam resistência ao escoamento. Então, a física delas é a mesma. Elas representam uma resistência do fluido ao movimento. Ou seja, como se fosse um atrito. É um atrito interno do meu fluido que faz com que ele resista ao movimento. No entanto, são calculados por caminhos diferentes. A viscosidade cinemática é definida como sendo o quociente entre a viscosidade dinâmica, então ele é o quociente entre a viscosidade dinâmica, μ, e a massa específica do fluido, ρ, ambos considerados a mesma pressão e temperatura. Então eu preciso fazer as duas leituras na mesma pressão e temperatura. A viscosidade dinâmica é dada pela essa letra grega Ni, então a viscosidade cinemática, desculpa, é dada pela essa letra grega Ni. Então, a viscosidade cinemática é igual à viscosidade dinâmica dividido pela massa específica do fluido. Em química é comum eles utilizarem como sinônimo a massa específica para densidade. Então, é comum o químico falar que a viscosidade cinemática é igual à viscosidade dinâmica dividido pela densidade. Então, a dimensão de viscosidade cinemática é comprimento ao quadrado sobre tempo. Então, no sistema MKS, metro quadrado por segundo. No sistema CGS, centímetro quadrado por segundo, que é chamado de Stokes, ou 1 Stokes é igual a 100 centistokes. A unidade de centistokes também é muito comum para a química, isso relacionado à química de petróleo. A unidade muito comum aqui, em vez de utilizar metro quadrado, que eu vou ter valores muito pequenos, é utilizar a unidade de milímetro quadrado. Então, vou ter milímetro quadrado por segundo. O milímetro quadrado por segundo já é essa relação do centistokes. Então, essa relação centistokes já me representa a unidade muito comum, que é milímetro quadrado por segundo. Então, o equipamento Antopar, que mede a viscosidade dinâmica e a viscosidade cinemática, ele reporta a viscosidade cinemática em centistokes, em milímetro quadrado por segundo. No sistema MKGFS, eu tenho a unidade também metro quadrado por segundo, idêntico à unidade do sistema MKS. Então, é interessante que a unidade Stoke, ela também é utilizada dentro da área de química do petróleo. Ela não é tão utilizada assim, mas a unidade milímetro quadrado. Então, se eu
colocar aqui, né, 1 centímetro é igual a 10 milímetros, quando eu elevo ao quadrado, eu vou ter 100. Então, eu saio de Stokes e vou para centistokes. E esse centistokes é milímetro quadrado por segundo. Bem, por hoje é só. Bons estudos!